Eu converso agora com o psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury, que tem 47 livros lançados, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil. Ele já foi publicado em mais de 70 países e é considerado o autor mais lido da década pela revista Isto É e pelo jornal Folha de São Paulo. Tudo bem, Augusto? Que honra falar com você. Tudo bem, ótimo. Vamos conversar sobre o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. A mente humana. Um tema fascinante e maravilhoso. Tão fascinante, a mente é tão fascinante que quando nós não temos problemas, nós os criamos. É verdade. O Augusto Cury está hoje aqui em Jundiaí para a palestra baseada no livro Nunca Desista de Seus Sonhos. E no início do livro ele já fala que os sonhos precisam também, para ser concretizados, de disciplina, porque sonhos sem disciplinas vão gerar pessoas frustradas e disciplinas sem sonhos, pessoas autômatas, que operam como robôs, só cumprem ordens. E o sonho com disciplina vai trazer o êxito. Além disso, você afirma que o combustível emocional para um sonho, para ele ser verdadeiro, é a paixão pela vida, o amor pela humanidade. E isso nos remete a ideia da compaixão, da solidariedade, da ideia de ajudar os outros, que é um princípio defendido por todas as religiões. Eu sei que você estuda muito a Bíblia, inclusive você tem livros sobre a inteligência do personagem Jesus Cristo, e eu fiquei curiosa de saber se você, além de estudar a Bíblia, estuda livros sagrados de outras religiões também. Bom, em primeiro lugar, eu fui um dos ateus mais ardentes que pisou nessa terra. E talvez, nesse aspecto, fui mais do que os grandes ateus, como Diderot, Marx, Sartre e Freud, assim por diante. Mas a minha teoria estuda não apenas a construção de pensamentos, mas também a formação de pensadores. E, nesse aspecto, com muita humildade, acho que fui um dos poucos pesquisadores que se arriscaram a estudar como mulheres e homens saíram fora da curva, libertaram seu imaginário e desenvolveram grandes ideias, como Freud saiu da condição de ser um simples médico, ou Einstein de um simples físico, ou Hegel de um simples filósofo, e produziu brilhantes ideias. Eles usaram, na verdade, algumas ferramentas que não são utilizadas hoje no teatro das escolas. As escolas têm robotizado as crianças, se preocupado demais com as provas escolares, em bombardear o córtex cerebral com milhões de dados, e não dão subsídios para que crianças, adolescentes e universitários, e até mesmo pós-graduandos, e aqueles que fazem mestrado e doutorado, o stricto sensu, enfim, não têm dado subsídios para a gestão da emoção. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Alunos fazem as provas escolares, mas eles, ainda que tenham êxito nas provas, desaprovam-se dramaticamente diante das provas da vida. Crises, perdas, lágrimas, caos, capacidade de se superar quando o mundo desaba sobre si, enfim. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E, infelizmente, nós precisamos mudar a era da educação, da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Isso é um novo paradigma. E não apenas no Brasil as escolas e universidades erram, mas as grandes escolas do mundo também falham. Oxford, Cambridge, Harvard, Vanderbilt, MIT, não adianta você bombardear o córtex cerebral com competências técnicas, não adianta também estimular os alunos a desenvolver desafios para resolver problemas externos, se o eu deles não é autor da própria história, se eles são reféns do passado, perdas, mágoas e frustrações. Quem é refém do passado infecta o presente, o único tempo em que é possível ser feliz. Se eles vivem por antecipação ou sofrem por antecipação, quem sofre pelo futuro também infecta o presente e esmaga a única possibilidade de ser uma pessoa completa, complexa
e feliz. É verdade. Eu fico assim muito feliz de saber que uma pessoa tão inteligente e influente como você se preocupa com o tema da educação. Eu vejo que ele é fundamental no seu pensamento e você faz duras críticas, como está fazendo agora, né, ao sistema educacional que vigora. E acho até interessante que nesse livro, Nunca Desista de Seus Sonhos, você falou uma frase que me marcou muito, né? Que nós atualmente somos gigantes como cientistas, mas somos meninos quando se trata da maturidade psíquica, porque as escolas não ensinam os alunos a gerenciarem, né, os próprios pensamentos e as próprias emoções. E eu acho que essa é uma das maiores contribuições que você faz como um homem influente e divulgador de ideias. Parabéns, parabéns. Fico feliz. Será que é a vovó Tico que está te orientando? Porque eu sei que a sua avó é leitora dos meus livros e já leu mais de 20 livros. Mas, na verdade, eu estou brincando. Você tem uma mente brilhante e você tem lido as minhas obras. Fazer um parênteses. Realmente, a minha avó Tico está aqui comigo porque ela é muito fã do Augusto Cury, assim como eu. E ela já leu cerca de 20 livros. E quando eu soube que eu ia entrevistar o Augusto Cury, eu corri para a casa da minha avó e falei, me dá todos os livros dele, porque eu tinha em casa 2 ou 3 e eu quero ver todos que eu puder. E foi ela mesmo que me deu a bagagem para vir aqui conversar com você. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu tenho hoje cerca de 60 milhões de leitores no Brasil e, apesar de a imprensa me considerar o autor mais lido da década ou dos últimos 15 anos, eu sou um pequeno artesão das palavras, um pequeno servo social que procura dar o melhor de mim para que a sociedade seja mais inteligente, altruísta e solidária. E, como você disse, para que as pessoas se apropriem de ferramentas para que elas possam gerenciar a sua mente, administrar os seus pensamentos, filtrar estímulos estressantes. Você não teria coragem de tomar uma água contaminada, barrenta. Ela tem de ser filtrada, mas é quase que inacreditável. Na mente humana não há filtro nenhum. Um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica uma semana, uma humilhação, a vida. Então, nós temos de aprender a ter um eu que tenha ferramentas para dirigir o próprio script. E gerenciar pensamentos é vital. Quem não gerencia seus pensamentos é tão irresponsável como uma pessoa que tem uma empresa e não gerencia o que entra de dinheiro e o que sai. Ou seja, deixa todo mundo fazer o que quer quando quer. Vira uma verdadeira balbúrdia na empresa. Ela vai à falência. Bom, isso ocorre na mente humana. Nós somos irresponsáveis, porque não somos treinados a criticar cada ideia perturbadora no exato momento em que ela aparece. Sabe quanto tempo nós temos para fazer higiene mental quando temos um sentimento de culpa, uma crise de ciúmes, uma reação fóbica, uma angústia? Bom, para fazer higiene corpórea, 24 horas para tomar banho. Claro, tem pessoas que não gostam muito de banho, 2 ou 3 dias. Mas a higiene mental, 5 segundos. Se uma pessoa não impugnar, discordar, confrontar aqui no silêncio da mente o lixo que se acumula, ele é registrado por um fenômeno inconsciente, RAM, registro automático da memória, formam janelas traumáticas e, consequentemente, desertifica a vida. Então, temos que ser rápidos em banir as ideias e emoções negativas. A gente tem 5 segundos para agir. E esse banimento não é mágico. É técnica profunda. Uma delas é o DCD, duvidar, criticar e determinar, que eu falo, inclusive, no livro que eu estou lançando, O Homem Mais Inteligente da História, e que vai se tornar um seriado internacional. E eu não sei o que aconteceu, esse livro virou uma febre, porque os livros estão esgotando nas livrarias, é o livro mais lido, falo com muita humildade, atualmente no Brasil, porque O Homem Mais Inteligente da História fala da jornada épica de um cientista ateu que estudou a mente mais fascinante, a mente de Jesus. Só que ele achava que esse personagem Jesus era construído por um grupo de galileus que queriam libertar Israel do jugo do Tibério César. Então ele duvidava da existência de Jesus. Completamente, e ele montou uma banca de cientistas para pesquisar se ele gerenciava a emoção, se ele administrava pensamentos, se ele cuidava da empresa mente humana, se ele formava mentes brilhantes. E essa mesa redonda
que está no livro O Homem Mais Inteligente da História, poderia gerar qualquer consequência. Poderiam considerar Jesus como uma mente apequenada, sem grande brilho, opaca, mas ele ficou extremamente espantado e até assombrado, porque percebeu que o personagem mais famoso da história é o menos conhecido. Por exemplo, qual é o menino que é mais comemorado de todos os tempos? O nascimento? Nos natais. Não, e é legal que essa ideia está nesse livro aqui, o Nunca Desista de Seus Sonhos, que você fala, eu achei muito interessante, que a ciência foi omissa em nunca ter estudado profundamente, cientificamente, a mente de Jesus, que é o homem mais famoso da história. Eu considero, inclusive, que nas escolas deveria haver uma matéria espiritualidade, talvez, não religiosidade, espiritualidade, exatamente, porque é diferente, para ensinar a história de vida de grandes mestres. Deveria haver, dentro da grade curricular, matérias que estudassem as ferramentas inteligentes que os personagens mais brilhantes utilizaram. Por exemplo, Siddhartha Gautama, Buda, Confúcio, Maomé e, claro, Jesus, sob os ângulos da ciência. Por exemplo, se você olhar sobre os olhos da psiquiatria, psicologia e sociologia, a escolha dele foi errada dos seus alunos. Você teria coragem de pegar nas ruas, na margem das ruas, pessoas completamente preparadas para executar seu projeto? Essa parte do livro é muito legal, que você fala de Jesus escolhendo os discípulos, e ele escolheu pessoas despreparadas, mas onde ele via um diamante bruto, né? E ele teve coragem de escolher essas pessoas. E é surpreendente porque eu estendo esse assunto no livro O Homem Mais Inteligente da História. Por exemplo, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Você, se fosse professora, não queria tê-lo como aluno. O João, ele era bipolar. No momento era tranquilo, no outro queria eliminar quem não andava com o seu mestre. Tomé era paranoico, tinha ideias de perseguição, não confiava nem na sua própria sombra. Mateus tinha um viés corrupto, causou até um motim quando ele foi escolhido. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe estaria na Lava Jato. Não, é muito interessante essa visão de um cientista fazendo uma leitura contemporânea da Bíblia e dos discípulos de Jesus. É muito curiosa. Sobre os ângulos da ciência. E Judas Iscariotes era dissimulador. Agora, se tivesse uma equipe de recursos humanos, diriam, ele errou dramaticamente. Porém, no livro O Homem Mais Inteligente da História, no debate entre cientistas, sabe qual é a conclusão? Que não importava a matéria-prima, ele era capaz de transformar pedras brutas em obras-primas. E enquanto professores do mundo todo, muitas vezes excluem os alunos que o decepcionam, ou que não têm disciplina, ou que são hiperativos, ou têm a síndrome do pensamento acelerado, mente agitada, erram os mesmos erros, não se colocam no lugar do outro. São pessoas que não têm empatia. Bom, enfim, ele nunca descartou um aluno. Pais acabam conversando com seus filhos quando os filhos não sabem falar, quando eles são bebês. Quando eles aprendem a falar, não conversam, cometem um crime educacional. Raramente os pais falam das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Ao passo que, sob os ângulos da ciência, esse homem tão famoso e tão desconhecido, Jesus, ele chorou diante dos seus discípulos. Eu quero saber quem são os líderes espirituais que têm coragem de chorar diante dos seus liderados. De abrir o coração. E já que estamos falando de Jesus, eu sei que você não tem uma religião específica, mas se considera cristão. Cristão sem fronteira. Um cristão sem fronteiras. No início desse livro, você agradece a sua família, sua esposa Suleima, suas 3 filhas, e agradece a Deus de uma forma bem poética, falando que agradece diariamente por ele emprestar o coração que pulsa, o oxigênio que respira, o solo em que caminha e os milhões de itens necessários para a existência. E agradece também por Deus ter suportado o seu ateísmo cético. Então você já foi ateu e hoje é um homem que crê, que confia em Deus e que tem fé. Eu fiquei muito curiosa para saber quando, como e por que você deixou de ser ateu e passou a crer em Deus. Bom, a ciência levou muitos ao ateísmo, mas a ciência me levou a observar a assinatura de Deus no traçado da existência. Como eu pesquiso
a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos e nos torna homo sapiens, os fenômenos que atuam em milésimos de segundos, e leem a memória, inclusive até para você menear a cabeça. Uma série de fenômenos estão gatilhos, milhares disparando, abrindo milhares de arquivos com milhões de dados para você entender cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente e para que o espectador também, ao pesquisar essa fronteira da ciência, eu comecei também a pesquisar o processo de formação de pensadores, como Freud abriu o leque da sua mente, como Hegel desenvolveu ideias criativas, como Einstein conseguiu desenvolver a teoria da relatividade, se ele usou a arte da dúvida, da crítica, se ele rompeu paradigmas, enfim, e fui até Jesus. E queria saber se ele era real ou imaginário, e se ele era grande ou pequeno. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Então, utilizando as ciências humanas, eu percebi que este homem era capaz de escrever os capítulos mais nobres de sua história nos dias mais difíceis da sua vida. E estudos como esse me inspiraram a escrever também O Vendedor de Sonhos. Eu fiz mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e sessões de psicoterapia. E eu quero dizer claramente, por favor, as religiões podem ser uma fonte de doenças mentais ou transtornos emocionais, quando gera desrespeito aos diferentes, quando não gera aplauso para aqueles que me contrariam, quando não me faz valorizar as ideias dos outros, ou então se torna uma fonte de saúde emocional, quando eu aprendo a pensar antes de reagir, me colocar no lugar do outro, a resiliência, a me reinventar no caos. Bom, eu escrevi O Homem Mais Inteligente da História e escrevi também O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos, ele vai nas telas do cinema, dia 8 de dezembro, ser o grande lançamento da Warner e da Fox. Está chegando, direção do Jaime Monjardim, né? E promete ser uma superprodução brasileira. Bom, a Warner e a Fox disseram que nunca viram um trailer com tanto impacto. Atingiu 10 a 15 milhões de pessoas alcançadas. E as pessoas estão indo às lágrimas só com o trailer. E algumas pessoas estão dizendo que não apenas esse filme se tornará uma fonte de entretenimento, de alegria, sorrisos, mas também, talvez, um filme de maior impacto mundial para a prevenção de suicídios, valorização da vida e revolução das relações entre pais e filhos e do ser humano com ele mesmo. E há muitas empresas e escolas que já estão fechando salas de cinema, estão indo até os cinemas para dar de presente para os seus funcionários e clientes. Eu espero que essa região possa também participar desse sonho. Vendedor de Sonhos, dia 8 de dezembro, nos cinemas. E para concluir aqui a última pergunta, no livro você apresenta o Nunca Desista de Seus Sonhos, 4 personagens que superaram as mais difíceis crises para estimular as pessoas a investirem em seus sonhos. Então são apresentados Jesus Cristo, Abraham Lincoln, Martin Luther King e você próprio, Augusto Cury. Os 3 primeiros têm um infeliz ponto de semelhança na história deles. Os 3 foram assassinados. Isso demonstra que parcela da humanidade tem medo da liberdade, porque os 3, em última instância, lutavam pela liberdade da humanidade. E parece que isso assusta determinados seres humanos, porque a liberdade traz consigo também a responsabilidade pelos seus atos. E é chocante que homens tão maravilhosos tenham sido assassinados. E eu queria que você comentasse, então, se você acha que parcela da humanidade se assusta com a liberdade, com a ideia de liberdade plena. Bom, a liberdade sempre existe dentro da responsabilidade. Não há liberdade sem limites. A minha liberdade termina quando eu firo o direito dos outros. Mas não há dúvida que quando alguém traz uma ideia nova, uma ideia revolucionária, ela muitas vezes choca as pessoas e faz com que o preconceito, que é um vírus que está latente em todo ser humano, inclusive em nós, possa eclodir e possa infectar um ser humano. Bom, nós temos que aprender a perceber que liberdade só ocorre quando nós temos paixão pela vida. Se nós somos pessoas mal resolvidas, agressivas, que chafurdam na lama dos ciúmes, da raiva, da vingança, que reclamam excessivamente, todas essas características são características de pessoas que envelheceram precocemente.
a jovens com 7 anos de idade que têm mais informações do que o imperador romano, e elas desenvolveram a síndrome do pensamento acelerado, uma síndrome que eu descobri, e que o mundo todo está cometido por ele, de crianças a adultos, reclamam demais, são irritadiços, baixo limiar para a frustração, insatisfeitos, sofrem por antecipação, têm dificuldade de lidar com perdas e frustrações, e assim por diante. Bom, essas características da síndrome do pensamento acelerado envelhece precocemente o ser humano e fomenta o preconceito também. Então, por isso, quando alguém traz uma nova ideia, o risco de ele ser rechaçado, criticado, é grande. Por isso, temos que corrigir o conceito. Em terra de cego, quem tem um olho não é rei. Ele é criticado, ele é excluído, ele é rejeitado. Mas, quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Muito obrigada, foi um imenso prazer falar com você, e vamos estar lá na plateia acompanhando a palestra. Um beijo, Muito obrigada. Obrigado. Beijo a todos.